Olá! Hoje a gente mergulha em fontes. Fontes bem importantes que falam de justiça, liderança e até comunicação divina lá no antigo Israel. Isso. A base principal é Devarim, Deuteronômio, né? Mas tem um ecos também em Matai, que é Mateus, e Ishaiaro, Isaías. Exato. Textos que detalham, assim, sistemas de leis, o papel de quem mandava, profecias e uma busca constante por pureza, né? Uhum. Nossa ideia aqui é então desvendar esses conceitos, sabe? Entender a lógica por trás deles, o que realmente significavam na época. Vamos lá? Bom, um ponto que salta aos olhos em Devarim é a exigência, assim, muito forte de um sistema judicial justo, íntegro mesmo. Sim, eles ordenam nomear juízes oficiais que julgassem com retidão, sem olhar a quem, sem aceitar suborno de jeito nenhum. Porque o suborno, como o texto diz, cega os olhos dos sábios. É bem direto. Muito. E a frase central é essa: a justiça, somente a justiça seguirás. Coloca um padrão ético lá no alto, né? E o interessante é a estrutura para lidar com os casos mais complicados, né? Tinha uma hierarquia. Se o juízo local não conseguia resolver, o caso subia. Ia para os sacerdotes levitas e para o juiz principal, lá no lugar central que Deus escolhesse. E desafiar essa decisão final. E aí a coisa ficava séria. A punição era drástica, até pena de morte. A justificativa era tirar o mal de Israel. Servia de exemplo, sabe? Para dissuadir mesmo. Entendi. E tinha aquela regra das testemunhas também, né? Para evitar condenações injustas. Fundamental. Precisava de 2 ou 3 testemunhas para qualquer condenação mais grave. Uma garantia importante contra acusações levianas ou falsas. Falando em falsidade, Devarim traz aquele princípio famoso: olho por olho, dente por dente. A lei de Talião. Sim, ali é aplicada especificamente contra a testemunha falsa. A ideia era uma retribuição exata pelo dano que a mentira dela causaria. Mas aí vem Matai séculos depois e muda tudo. Pois é, o contraste é impressionante. Matai cita essa mesma lei. Ouvistes que foi dito, olho por olho, mas para introduzir uma ética totalmente diferente, né? Tipo, não resistir ao mal, oferecer a outra face. Exatamente. Ser generoso além do esperado. Sugere uma reinterpretação profunda sobre como responder à injustiça. Não é só uma alternativa, é quase o oposto. Mas aquela preocupação de Devarim em tirar o mal do meio continua presente, né? Mesmo que a resposta mude. Continua, seja punindo idolatria, desobediência aos juízes ou a própria falsidade no testemunho. A ideia de manter a comunidade pura e ordenada era muito forte. E essa ordem divina não ficava só nos tribunais. Ela moldava também os modelos de liderança. Os juízes locais, os sacerdotes levitas. Isso, os levitas tinham um papel especial, sem terra própria, né? Eram sustentados pelas ofertas, dedicados ao serviço de Deus e também atuavam na justiça. E a figura do rei. O texto já antecipava isso. Sim, antecipava que o povo ia querer um rei para ser como as outras nações, sabe? Mas não era para ser um rei qualquer, um déspota. Tinha regras, né? Muitas. Tinha que ser escolhido por Deus israelita e com limites bem claros. Não podia acumular cavalos, para não voltar a depender do Egito, digamos assim. Nem muitas esposas. E isso para não desviar o coração da fé. E nem ficar acumulando ouro e prata demais. E talvez o mais incrível, o dever de escrever a própria cópia da lei e ler todo dia. Exato. Para quê? Para aprender a temer a Deus, cumprir os mandamentos e, olha que interessante, não se achar superior aos outros israelitas. E essa comunicação com o divino não parava na lei escrita. Devarim também promete um profeta futuro. Um profeta como Moshe, Moisés, alguém em quem Deus colocaria suas palavras diretamente, um porta-voz. Uhum. Mas aí vinha a pergunta crucial, né? Como saber se o profeta era verdadeiro ou falso? Uma questão de vida ou morte às vezes. Com certeza. E Devarim dava uns testes bem práticos. Se o que ele falou em nome do Senhor não acontecesse, era falso. Ponto. Ou se falassem em nome de outros deuses, ou sem ter recebido a mensagem divina. Também era falso. E a punição era severa. Essa ideia da palavra de Deus na boca do profeta é reforçada lá em Eshaiarro, Isaías. Assim, quando Deus diz, eu ponho as minhas palavras na tua boca, confirma essa autoridade vinda direto da inspiração divina. Exatamente a fonte da legitimidade profética. Outro tema que aparece muito em Devarim é a questão da pureza e da rejeição total a certas práticas chamadas de abominação ao Senhor.
A lista é grande. Sacrifício de animal com defeito, qualquer tipo de idolatria, adivinhação, feitiçaria, consultar os mortos. Práticas que eles viam como comuns nos povos vizinhos, os cananeus. E essas práticas são dadas como a razão pela qual Deus expulsaria essas nações. A ordem de destruí-las, que hoje soa muito dura para nós, Sim. tinha um objetivo claro de impedir que Israel adotasse esses costumes, que eram vistos como contaminadores, né? Esse ideal de pureza é tão forte que reaparece em Eshaiahu, projetado para o futuro, uma Jerusalém purificada. Isso. E a instrução para os exilados voltando da Babilônia com os objetos sagrados. Purificai-vos. Manter a santidade, a separação. E essa confiança total em Deus aparece também na guerra, né? As regras em Devarim são bem diretas. Muito. Não ter medo do inimigo, mesmo que pareça mais forte. Porque o Senhor, teu Elohim, está contigo. Ele luta junto. É o que vai convosco a pelejar, para salvar-vos. A vitória vinha de Deus. E Yeshaiah expande isso. Deus como o grande consolador, o Redentor. Eu sou aquele que vos consola, aquele que defende a causa do povo. Uma mensagem para não temer o poder humano, porque o controle final é divino. Exato. A salvação de Deus seria vista por todos. É uma fé muito forte na intervenção divina, tanto para a justiça quanto para a redenção. Então, resumindo tudo isso, o que a gente vê é um sistema bem complexo, né? Que busca alinhar a vida toda social, política, com o ideal divino. Sim, é um sistema legal buscando retidão, líderes que respondem a Deus e ao povo, a importância da profecia autêntica. Uhum. E uma ênfase enorme na pureza, moral e ritual. Tudo isso baseado na crença de que Deus age no mundo, que Ele salva. Uhum. E isso, claro, nos deixa pensando de uma justiça que vem de Deus, que inclui tanto punição rigorosa quanto promessa de salvação, Uhum. E esses modelos de liderança ligados diretamente a Deus. como tudo isso conversa ou talvez entre em choque com o nosso jeito de pensar hoje, com a nossa ética, nossas formas de governo. É uma tensão interessante, né? Entre esses ideais antigos e os desafios que a gente enfrenta agora. Fica aí a reflexão. Como entender e dialogar com essa herança tão rica e às vezes tão distante da nossa realidade atual?